Fala aí pessoal, tudo bom? Eu tô gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês, explicar um pouquinho, né, de como é ser portador da síndrome do pânico. Eu não sei se eu posso dizer que é portador, eu não sei se é uma doença, se é uma etapa da vida, eu não sei o que que é. Então eu vou colocar como portador da síndrome do pânico mesmo. Eu fiz um roteirinho aqui das coisas que aconteceram, como aconteceram. Então, desculpa se eu não ficar olhando 100% para a câmera assim, ó, porque eu tô lendo aqui em cima o que eu tenho que dizer na ordem que precisa ser dita para vocês entenderem um pouco melhor. Ah, morrer desgraça. Depois eu corto isso. Eu vou falar também sobre como aconteceu, quando, qual o tratamento que eu fiz, as reações do tratamento, as ações que eu tive que tomar. Vou falar um pouco sobre minha ansiedade e algumas outras coisas. Em 2008, eu trabalhava numa agência de publicidade no centro de São Paulo e morava na Zona Leste. Então eu acordava cedo, como todo bom brasileiro trabalhador, saía de casa e pegava ônibus, metrô e ia trabalhar. Pouco assim, final de 2008, assim, novembro de 2008, dezembro de 2008, eu acordava já com uma queimação no estômago. Talvez até um pouco antes de novembro, dezembro, eu não sei precisar direito. Mas eu acordava com uma dor de estômago, assim, uma queimação, como se eu tivesse comido alguma coisa, sei lá, muito pesada no dia anterior. E acordava assim, com o estômago embrulhado. Aí ia tomar banho, né, escovar os dentes e era batata, assim. Vomitava durante o banho. O enjoo era tanto que eu tinha que botar pra fora o que tava lá. Só que não tinha nada, né? Eu tinha jantado no dia anterior, durante a noite já tinha feito a digestão, então não tinha muita coisa para vomitar, então era só saliva e a queimação continuava na garganta. Mas assim, tomava banho, vomitava, escovava os dentes, se trocava e ia embora trabalhar. E isso aconteceu diversas mesmo, assim, muitas vezes seguidas. Até o dia que eu achei que seria bom procurar um médico, né? Talvez fosse uma gastrite nervosa ou uma úlcera, alguma coisa assim. Aí fui no médico, fiz aquela endoscopia que enfia o tubo na boca, né? Um pouco, sei lá, você tá adormecido ali, você tá meio sonolento, então tubo na boca não é tanto mal. Aí fez o exame, né? Deu uma pequena gastrite mesmo. Então eu fiquei proibido de comer coisa gordurosa, coisa fritura, leite, tudo, qualquer coisa à base de leite, refrigerante, essas coisas aí que normalmente acontece. E durante um tempo até que ficou bom, né? Assim, sei lá, uns 15, 20 dias tava tudo bom. Depois voltou a acontecer de novo esses sintomas de ânsia, de vômito, de enjoo, de estômago embrulhado. Fui fazer de novo a endoscopia. Fui ao médico de novo, mas ele não pediu a endoscopia, ele pediu uma colonoscopia, que talvez o problema pudesse ser intestinal, não estomacal. E eu não fiz esse exame, eu não cheguei a, a precisar fazer esse exame. E em 2009, um pouco depois dessas crises de estômago, o intestino, não sei direito, em 2009, no carnaval, eu fui com a família da Denise, que na época era minha noiva e hoje é minha esposa. A gente foi pra Praia Grande, como a gente sempre fazia, todo feriado, Páscoa, Ano Novo, Proclamação da República, todo feriado a gente ia pra Praia Grande, né? E em 2009 a gente foi no carnaval, junto com a família dela,
e nós fomos para uma cachoeira em Peruíbe. Não me pergunte onde que é, não me pergunte o nome da cachoeira, porque eu não vou saber dizer. E eu lembro que eu fui dirigindo e acho que tinha uma trilha de pedra, eu não lembro se era de pedra ou se era de barro, mas não era uma trilha, era um caminho de carro mesmo que fazia, mas era muito ruim a estrada, assim, era muito buraco. Então você tinha que passar muito devagar. E acho que demorava, sei lá, uma hora para chegar nessa. Para uma hora essa estrada de terra e pedra, para você chegar num lugar, estacionar o carro, junto com outros milhares de carros que estavam lá, e ainda pegar uma trilha de, sei lá, 10 15 minutos para chegar na cachoeira. Aí a gente fez esse caminho, eu fui dirigindo, foi tudo bem, deu tudo certo. E depois mais 10 sei lá, 15 minutos de trilha mais a pé pra, pra chegar até a cachoeira lá, deu os mergulhos, sossegado, beleza, foi tudo muito bom. Depois decidimos almoçar. Ah, vamos almoçar ali num barzinho que tem no perto de onde a gente estacionou o carro, vamos lá comer, vamos. Aí chegamos lá, sentamos, aí comecei a comer, e eu olhava para um lado assim, falava, pô, aqui só tem montanha. Aí eu olhava pro outro lado e falava, puta, só tem montanha pro outro lado também. E eu pensava naquela estrada de volta, aí o que aconteceu? A mão começou a suar. Muito estranho, assim, foi muito estranho, eu nunca tinha passado por isso. Aí a mão começou a suar, mão gelada, um calor infernal. E minha mão gelada e suada. Aí começou a formigar a mão. Eu falei, pô, eu vou ter um infarto aqui, né? Vou passar mal, vou morrer aqui no meio do mato. E aí a mão começou a suar, a mão começou a formigar e começou a formigar o pé. E eu comecei a ficar sem ar, eu dava aquelas respiradas fundas assim, ó. Mas parecia que o ar não vinha. E eu tava respirando normal, mas o cérebro não tava entendendo que era uma respiração funda, né? Profunda. Desculpa aí, depois eu corto também, sei lá, não sei se eu vou cortar ou se eu vou deixar assim mesmo o filme. E eu só queria ir embora dali. Queria ir embora, não queria ficar mais ali. Mas estava todo mundo, o pessoal parecia que estava se divertindo. Então eu ainda aguentei um pouquinho, mas eu precisava ir embora. Eu não pensava em outra coisa, eu não pensava em outra coisa se não fosse ir embora. Eu não queria estar ali. E eu também não queria só ficar pensando no que eu estava sentindo. Então eu precisava me distrair alguma coisa. Então eu voltei dirigindo. Eu falei, não, eu tô mal, mas eu tô consciente e eu vou voltar dirigindo. Porque eu precisava me distrair. Se eu ficasse sentado no banco do passageiro, eu ia ficar pensando naquela situação e capaz de eu passar mal. Mais mal do que eu já passava. Então eu preferi voltar dirigindo, consciente, seguro, e voltei. Eu acho que dava uns 70 quilômetros, 80 quilômetros da cachoeira até onde a gente estava na casa dos pais da Denise, na Praia Grande. Eu cheguei na casa deles, eu parecia que eu tinha mergulhado numa piscina de roupa e tudo. Eu estava muito suado, eu estava muito nervoso. Então eu cheguei, tomei um banho, deitei e dormi. Eu não lembro se eu almocei, eu lembro que eu dormi só. E. Ah, lembro também, verdade. Lembrei, a vozinha que me falou. A gente saiu à noite, fomos na feirinha, comemos e voltamos pro apartamento normal. Já tava 100% normal. Aí. Peraí que eu preciso bocejar. Fomos dormir e no dia seguinte eu lembro que eu acordei com uma sensação estranha, assim. Eu tava
Tava muito depressivo, eu só tinha vontade de chorar. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu tinha vontade de chorar, sentia falta de ar e eu tava com medo. Não sei medo do quê. Medo de morrer ou medo de ficar sozinho. Eu não sei o que estava acontecendo. Aí eu decidi que eu deveria sair do apartamento e descer alguns lances de escada e ficar lá embaixo, né, na, na parte social do prédio, vendo o pessoal passar, olhando o mar. Desci 2 lances de escada e não consegui. Eu tive que voltar pro apartamento porque eu tava com medo. Eu não consigo explicar muito bem medo do que eu tava, mas eu sentia muita falta de ar. Eu usava uma correntinha de prata e parecia que aquela correntinha me sufocava. Então eu tirei a correntinha achando que aquilo fosse melhorar e eu não conseguia. Eu só chorava e ficava sem ar e não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo. E a mãe da Denise me deu um remédio para dormir, que eu também não lembro qual é, mas foi tiro e queda. Eu dormi e acordei um pouco melhor. Acordei, eu lembro que acho que o feriado era sábado, domingo, segunda, terça e quarta, alguma coisa assim. E isso aconteceu no domingo. Aí eu tomei o remédio no domingo. E na segunda a gente acordou e fomos embora. Viemos para São Paulo. Na terça-feira a gente tinha um almoço num sítio da prima da Denise, tia da Denise, não sei muito bem quem é, qual o grau de parentesco e onde que era o sítio que a gente tinha que ir. Então na segunda a gente voltou para São Paulo, toda a família reunida. E na terça-feira fomos para esse sítio. Eu fui dirigindo normal, mas cada vez que eu percebia que eu estava mais afastado de algum lugar que poderia me ajudar, por exemplo, cada vez que eu via que eu estava mais longe de um hospital ou de uma área com atendimento médico, um momento só, por favor. Cada vez que eu estava mais longe de uma área com atendimento médico, eu ficava com medo. E lembro também que a gente chegou nesse lugar, no sítio, almoçamos e eu dormi de manhã, chegamos de manhã, eu cheguei, já fui dormir, não estava bem, tomei esse remédio aí que me fez dormir, não sei o nome dele, acordei, almocei, tomei o remédio e dormi de novo. Isso na terça-feira de carnaval, lá, quarta-feira de cinzas. Antes da quarta de cinza tem a terça sei lá, de fogo. E aí na quarta-feira a Denise trabalhou e eu voltei para minha casa. Eu morava no Tatuapé com a minha avó e meu avô. E na quarta-feira, quando começou a acontecer umas coisas estranhas, assim. Minha avó ia para casa do meu tio para cuidar das filhas dele, ia me deixar sozinho e eu pedi que ela não fosse, que ela ficasse porque eu não estava legal. E comecei a chorar, mas também não sabia o que estava querendo, o que estava acontecendo. Ainda não tinha muito na cabeça o que estava acontecendo. E pedi que ela não fosse, que ela ficasse. E ela ficou e foi tudo normal. Na quinta-feira, no dia seguinte, na quinta-feira, uma tia minha foi em casa e chamou a minha avó pra ir numa casa de tranqueira que tem lá no Tatuapé, né? Armarinhos Fernando. Vamos fazer a propaganda do Armarinhos Fernando. E eu fui junto, né, pra levar as duas velhas. E não consegui ficar lá dentro. Comecei a suar, comecei a ter falta de ar, minha mão começou a ficar gelada, o pé gelado, mão formigar, pé formigar e tivemos que ir embora. E na quinta-feira eu tinha terapia psicológica, eu fazia terapia com a Andrea Galete. Vou colocar
os créditos aqui embaixo, aqui assim, ó, eu vou colocar o nome da Andrea, né, minha psicóloga na época. E a gente já tinha discutido um pouco da minha ansiedade, né? E eu cheguei pra ela e falei, olha, tá acontecendo alguma coisa estranha. Expliquei toda a história pra ela de como eu tinha reagido, como tinha acontecido, o que que eu devia fazer, o que eu achava que eu deveria fazer. E ela me indicou um psiquiatra, Dr. Domingos Lalaina. É um senhor mais calmo do que, acho que o melhor monge. É uma pessoa muito calma. A Andrea tinha uma casa de repouso e esse psiquiatra cuidava das pessoas que eram hospedadas na casa de repouso dela. E a gente sabe que conseguir um psiquiatra bom é difícil, ainda mais com plano de saúde, né? Eu lembro que eu cheguei a marcar um psiquiatra em fevereiro, que eu tive a crise, acho que dia 27, 29, eu não lembro muito bem quando foi. Eu cheguei a marcar um psiquiatra pelo convênio médico para agosto. Então, era tempo demais para eu esperar sem saber o que estava acontecendo. E a Andrea conseguiu que o Dr. Domingos me atendesse num sábado. Então, na quinta-feira eu fui na terapia psicológica, na psicoterapia. E no sábado, a Andrea conseguiu que eu fosse no Dr. Domingos. Então, ela me levou, que eu não queria ir sozinho. Então, ela me levou no Dr. Domingos numa consulta particular. E eu não me importei em momento algum em quanto eu gastaria, em quanto seria o valor que eu teria que deixar para o Dr. Domingos, uma vez que ele conseguisse entender o que eu estava sentindo. E começou a sessão, só eu entrei, eu preferi entrar sozinho, não quis que nem a Andréia nem a Denise entrassem. E eu comecei a minha consulta explicando tudo o que eu senti. E como eu sou, e ele me perguntou se eu usava droga, se eu bebia, se na minha família as pessoas usavam droga, se eram alcoólatras. Foi quase uma entrevista de emprego para o FBI, porque foram tantas as perguntas que eu achei muito. Mas tudo bem, foi a primeira consulta, eu achei que seria válido falar, né? Afinal, a gente não pode esconder nada do médico. E foi diagnosticado uma síndrome do pânico. E isso em 2009, em fevereiro de 2009. Então, desde fevereiro de 2009, eu tomo esse remédio aqui, chamado Pondera. Ele é cloridrato de paroxetina. Eu comecei tomando 20 miligramas. Desculpa, eu comecei tomando 40 miligramas. Hoje eu tomo 20 miligramas. A paroxetina, pelo que eu entendi bem, assim, eu nunca me interessei por reação de remédio, porque o Dr. Domingo sempre me disse para não ler a bula, que se a gente não tiver a doença que está na bula, lendo, a gente vai adquirir essa doença, né? Claro, não vou deixar de ler de um remédio que não foi indicado, né? Mas como esse foi indicado por um psiquiatra, então eu achei melhor aceitar a sugestão de não ler a bula. Então, pelo que eu entendi, a paroxetina ela funciona como caramba, como que eu posso dizer? Ela cria receptores no neurônio. Então, assim, seu organismo produz 100% de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e você tem lá milhões de neurônios. Aí, nesses neurônios, tem vários receptores, assim, que vão absorver a serotonina que o organismo vai produzir. Meus neurônios, vamos supor que eles tenham. Vamos lá, vamos fazer um número baixo para vocês conseguirem entender. O neurônio tem 10 receptores de serotonina.
Quando o organismo produz a serotonina, o neurônio absorve, sei lá, 80% da serotonina e os outros 20% ele despreza. Até a próxima criação de serotonina. Então lá, o meu neurônio tem 10. Todos os meus neurônios têm 10 receptores. Normalmente, assim, uma pessoa saudável. Aí o organismo vai lá e produz a serotonina. Aí o organismo recebe 80% e joga o resto fora. Esse 80% é o suficiente para o organismo ficar bem, né? Tá tudo legal, tá tudo ótimo, beleza. Os meus neurônios, eles tinham 2 receptores. 2. Então, assim, tinha um número muito menor do que a metade. Então o que acontecia? O organismo produzia 100% de serotonina, o hormônio do bem-estar. Meu neurônio tinha 2 receptores. Aí o que ele fazia? Ele jogava 100% de serotonina. Aí o que acontecia? Nem 20%, 30%, nem metade dos 100% da serotonina era absorvida. E o resto ele desprezava. Então o que começou a acontecer? Não ter o hormônio do bem-estar não me deixava bem. Então o que a paroxetina faz? A paroxetina ajuda na criação de receptores no neurônio. Então ela absorve mais, ela ajuda a criar os receptores para absorver a serotonina. Então esse aqui é um remédio fundamental para o tratamento, porque se não fosse esse daqui, não ajudaria na absorção da serotonina. E não menos importante, e não se assustem, frontal de 0,25. Você pode ver, é um remédio controlado, ele é de tarja preta. Na verdade, todos eles são controlados, tá? Tanto a paroxetina quanto o frontal, eles são controlados. Esse aqui você só compra esse remédio você só compra com a receita azul. Eu acho que é série B. E esse daqui é normal, tá vivo. Esse aqui é normal, ele é vermelho, certinho. Mas também a receita fica retida, você só pode comprar um. O frontal serve para mim como ansiolítico. Eu sou muito ansioso. Então o frontal serve para tirar um pouco da ansiedade. No começo, eu também tomava um remédio para dormir, que eu tinha muito medo de dormir e não acordar no dia seguinte. Então algumas coisas normais que eu fazia, tipo tomar banho de porta fechada, passou a ser de porta aberta. Dormir com a luz apagada passou a ser feito com a luz acesa. E dormir sozinho não consegui mais. Minha avó tinha que dormir no quarto comigo porque eu tinha muito medo. Isso logo no começo do tratamento, né? Eu não ficava sozinho, eu não dirigia. Eu não dirigia por 2 motivos. Um, porque o remédio causava sonolência, e outro porque eu achei melhor não fazer isso, porque seria perigoso demais. Aí a Denise trabalhava na Lapa e eu morava no Tatuapé. Então desculpa, eu estava pulando uma parte. No começo do tratamento, para dormir, eu tomava um remédio chamado Imovane. É um indutor de sono, né? Não é calmante, é indutor de sono. E o indutor de sono, esse remédio específico me deixava com a boca com um gosto muito ruim, né? Um gosto de ferro, assim, não era muito bom o remédio. Ele fazia o efeito ótimo, eu tomava, meia hora depois eu estava dormindo, tinha um sono perfeito, dormia 8, 9 horas, mas eu acordava com um gosto tão ruim na boca e demorava para passar. E aí, só lembrando, depois que eu tive a crise de pânico, nunca mais eu tive dor de estômago, nunca mais eu vomitei durante o banho, nunca mais eu acordei enjoado e nunca mais eu tive que fazer colonoscopia e a outra lá que eu não lembro qual é, a endoscopia. Então, eu tomava o Imovane, né, que era para dormir, só que não foi muito legal esse remédio. Eu não gostei muito do gosto que ele deixava na boca
E acho que uns 40 dias depois de que eu comecei a usar, eu já deixei de tomar ele porque eu não queria. E eu fiquei 3 meses em casa, trabalhando de casa, fazia algumas coisas em casa, mas não podia ficar sozinho. A Denise trabalhava na Lapa e eu morava no Tatuapé e fazia terapia na Lapa. Então a Denise saía da Lapa às 5 horas da tarde, ia pro Tatuapé, me pegava em casa e me levava pra terapia, na Lapa. Depois a gente voltava pra casa dela, que também era na Lapa, e eu ficava lá durante o final de semana. Aí, pra quem é de São Paulo, ou pra quem é de São Paulo conhece, pra quem não é de São Paulo eu vou explicar. Aqui em São Paulo tem um elevado que liga a Zona Leste à Zona Oeste, que é o elevado Costa e Silva, conhecido aqui pelo pessoal de São Paulo como o Minhocão. E você pode ir tanto por cima do Minhocão, que não tem nenhuma saída, só tem uma saída, acho que na metade dele, uma no final, que se você errou o caminho você pode sair, e por baixo. Por baixo tem várias saídas, um caminho normal. E eu pedia sempre para Denise não ir por cima, porque se eu passasse trânsito, né? São Paulo tem trânsito. E se a gente pegasse um trânsito e eu passasse mal em cima do Minhocão, não teria para onde sair. Então, durante muito tempo, eu durante o tratamento e durante até muito tempo mesmo, eu não fui por cima do Minhocão, assim, eu não passava pelo elevado, eu ia por baixo, porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa, eu ia ter que sair daquele estado daquela situação e mudar para outro caminho. Então, durante uns 3 meses, toda quinta-feira a Denise fazia isso, ela me buscava em casa e me levava para terapia. E uma vez por mês eu tinha consulta no Dr. Domingos, o psiquiatra. Aí chegava lá, explicava o que tinha acontecido durante o mês, se eu tinha tido alguma crise, se eu se eu estava tomando remédio, como é que estava, perguntava da família, tratamento de família. E foi fazendo o tratamento. 2009 passou, 2010 também sossegado, e 2011, aí 2012, em fevereiro de 2012, fez 3 anos que eu faço tratamento para síndrome do pânico. Então faz 3 anos que eu tomo paroxetina, faz 3 anos que eu tomo Pondera. A gente tentou mudar alguns remédios, né? Nós tentamos mudar o Pondera, a cloridato de paroxetina, para bupropiona. Só que a bupropiona não fez muito efeito no meu organismo. Então acho que ela não atingiu a necessidade. Voltamos para paroxetina. O frontal eu tomava de 0,5. 0,5? Acho que era 0,5 que eu tomava. Hoje eu já tomo 0,25, que é metade do 0,5. E não, na verdade eu comecei tomando frontal de 1 miligrama. 1 miligrama, 1 micrograma, eu não sei se é micro ou mini. Então eu comecei tomando 40 de paroxetina e 1 de Pondera, de frontal. Aí foi abaixando. Em 2012 fez 3 anos que eu faço o tratamento. E eu achei que a gente ia começar a diminuir a quantidade de remédios. Por 2 motivos. Esse remédio é caro pra cacete. São 2 remédios. O frontal não é tão caro e a paroxetina é um pouco mais assim. Tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico e remédio eu gastava mais ou menos R$ 600 por mês. Acho que era por aí. Então assim, é uma doença muito cara, né? Uma síndrome muito cara, mas tem que ser tratada. Então, em 2012 eu achei que a gente ia começar a diminuir os remédios. E uma das consultas eu falei com o Dr. Domingos e ele falou, olha, eu acho que a gente tem que segurar mais um pouquinho, né? Vamos esperar mais um pouquinho, não vamos reduzir com 3 anos, porque eles falam que o tratamento é de 6 meses a 3 anos, né? Que você pode ficar bem aos 6 meses, você pode ficar bem a 1 ano, 2 anos, e 3 anos é o tempo máximo de tratamento, né?
Mas assim, isso varia de organismo para organismo. Deixa eu ajeitar direito aqui que tá difícil. Aí, em 2012 eu achei que eu ia começar a diminuir os remédios. Ele sugeriu, o Dr. Domingos sugeriu que a gente continuasse com a mesma dose e esperasse mais um pouco, uns 6 meses. E em julho, agosto de 2012, eu comecei a diminuir o remédio. Passei de 40 miligramas de paroxetina para 20 e frontal de 1 para meio e depois para 0,25. Aí tomava 2 vezes por dia, passei a tomar uma vez e hoje, 4 anos depois do tratamento, eu tomo 20 miligramas de paroxetina e 0,25 miligramas de frontal. São esses dois remédios que me acompanham. Eles me acompanhavam mais. Onde eu saía eu levava os dois, porque eu não sabia quando eu ia ter uma crise ou se eu ia ter uma crise. Então eu levava para onde eu fosse. Já não levo mais o remédio. Já não tá mais comigo o remédio, eu só tomo um de manhã e um à noite. Mas o intuito do vídeo, a ideia do vídeo é contar que 4 anos depois eu ainda tenho que tomar remédio, né? Ainda tenho um tratamento a fazer. E 4 anos depois, 4 anos e 2 meses, eu voltei a sentir enjoo pela manhã, vontade de vomitar e muita vontade de não fazer nada, né? Mais conhecido como depressão. Então, algumas coisas influenciam, algumas coisas externas influenciam no funcionamento do organismo, né? Então, vamos supor que eu não esteja feliz com a minha família. Ou, sei lá, tenha acontecido alguma coisa na minha família. Sei lá, uma briga de família. Então, isso gera uma ansiedade em mim que pode gerar uma crise de pânico. A crise de pânico é a mesma desde a primeira vez. É mão suada, formigamento, falta de ar, sudorese, taquicardia e sei lá, mais algumas coisas aí que zumbido no ouvido, que cada um sente de um jeito e eu sinto desse jeito. E então 4 anos depois eu voltei a sentir ter crises de pânico, né? No último mês eu tive 3 crises de pânico. Antes acontecia assim, era uma a cada 6 meses, né? Uma a cada 8 meses. E no último mês eu já tive 3. Nós estamos no dia 23 de abril e em 23 dias eu tive 3 crises de pânico. Aumentei algumas doses de remédio, conforme a orientação do Dr. Domingos. E tem bastante coisa que influencia a crise de pânico, né? O gatilho. Eu sempre expliquei para o Dr. Domingos que às vezes eu não tenho crises de pânico. Eu tenho gatilhos para crises de pânico. O gatilho é uma situação que poderia me levar a desencadear uma crise de pânico. Então, como não teve uma crise de pânico, eu tive apenas um gatilho. E o gatilho, normalmente, no meu caso, ele é gerado pela ansiedade. Então, algumas coisas eu passei a mudar para que não gerasse ansiedade. Então, assim, já que eu sou portador da síndrome do pânico, eu posso ter uma crise e precisar ir para o hospital, eu preciso saber onde está a chave do meu carro, minha carteira, a carteirinha do plano de saúde. Então, uma coisa eu passei a fazer, que é deixar sempre a carteira do plano de saúde junto da minha carteira e junto à chave do carro, e o carro sempre abastecido e guardadinho ali na garagem. Eu fiquei um pouco mais organizado, então quando eu vou em algum lugar, eu preciso saber aonde que é. Eu não gosto que ninguém fale assim, vamos ali, né? Vamos ali comigo. Eu falo, não, ali pra mim não tem. Eu quero saber onde é,
como nós vamos, que hora que a gente vai e que hora que a gente vai voltar. Então eu preciso ter as coisas um pouquinho mais organizadas assim para não me gerar ansiedade. Tudo bem, pode ser que algumas vezes eu não vou ter todas essas informações e mesmo assim não vai acontecer nada, mas eu me sinto mais seguro se eu souber. Então às vezes a Denise fala assim pra mim: "Ah, vamos passear em tal lugar, sei lá, vamos para Pico do Jaraguá". A gente foi esse final de semana passado. Vamos pro Pico do Jaraguá. Então o que eu faço? Eu vou lá no Google Maps, procuro, saio da minha casa, como que eu faço para chegar no Pico do Jaraguá, vejo o que tem lá, né? Tem lanchonete, alguma coisa para fazer e a gente volta sossegado, normal, à base de remédio, não é necessário, então a gente vai. Tem acontecido que ultimamente eu tenho tido umas crises de pânico, assim, eu levo a Denise de manhã para trabalhar, volto pro meu trabalho, depois saio do meu trabalho, vou buscar a Denise e a gente volta para casa. O problema que está acontecendo é que eu já acordo enjoado, acordo com dor de estômago, com vontade de vomitar, levo ela, é assim que eu deixo ela lá, minha mão começa a formigar, minha mão começa a suar, a formigar, e eu tenho uma crise de pânico, ou um gatilho para uma crise de pânico. Então aí eu vou trabalhar, ou então eu vou para casa, eu volto para casa, tomo um remédio e fico em casa. Não vou dizer que eu gosto disso, porque eu tenho um trabalho, eu tenho contas para pagar e eu preciso trabalhar. Mas assim, em primeiro lugar eu preciso do meu bem-estar, né? Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não consigo fazer nada. Então eu preciso primeiro, meu organismo precisa estar bem para eu poder fazer alguma coisa para mim e para as outras pessoas. E algumas coisas geram bastante ansiedade. Então, um problema de família, um problema no relacionamento, alguma coisa que vai acontecer e que você está esperando, e isso te gera ansiedade. Então, para mim, isso faz um pouco mal. Eu ficar esperando que aconteça alguma coisa. A expectativa, né? A expectativa me gera uma crise de pânico. E eu aprendi algumas coisas com a terapeuta, com a Andrea, que não gerar muita ansiedade, né? Eu até tinha uma técnica maluca que ela falou que era maluca, né? Que eu negava, eu negava o passeio até a hora do passeio. Então, por exemplo, no sábado a gente ia pra, sei lá, vamos colocar aí pro Hop Hari. Eu negava que eu não ia para mim mesmo, pro meu cérebro, que eu não ia, justamente para não sofrer de ansiedade, né? Então eu negava para mim mesmo que não ia até o último momento. No último momento eu arrumava minhas coisas e ia. E isso funcionava, mas não é muito inteligente fazer isso, né? Então eu conseguia enganar um pouco meu organismo para não gerar ansiedade e não desencadear uma crise de pânico. E hoje, dia 23 de abril, eu já tive 3 crises de pânico. Já tem algumas coisas que não estão muito legal na, na, na minha vida, assim, né? Tem algumas coisas que estão me preocupando, algumas coisas que estão me gerando ansiedade, descontentamento, um pouco de tristeza. Tem algumas coisas que estão acontecendo que está fazendo com que essa crise de pânico volte mais frequente. E eu vou voltar ao Dr. Domingos, a gente vai conversar de novo, eu vou ter que voltar a fazer terapia. Mas assim, pessoal, crise de pânico não é coisa do outro mundo, tá? Quando eu disse pra minha avó que eu tinha ido pra uma cachoeira em Peruíbe e tinha voltado de lá com uma sensação estranha, minha avó falou assim: também você vai nesses lugares que eles fazem despacho de macumba, né? Minha avó, uma senhora, testemunha de Jeová, nos seus 76 anos, pouco sabe sobre uma doença que no século XVIII era tratada com exorcismo, né? Então eu tive que levar uma vez minha avó no psiquiatra para ele explicar para ela como que funciona e o que acontece, para ela conseguir entender, assim, não que ela seja ignorante, mas que ela não tenha conhecimento dessa doença nova. Crise de pânico não é conhecida
há muito tempo, né? Talvez essa nomenclatura seja moderna. E assim, não é coisa do outro mundo. A pessoa com síndrome de pânico ela é normal, ela pode fazer tudo que as outras pessoas fazem, só que em outro tempo. Então assim, se hoje você pode pular de paraquedas, eu não posso. Eu só vou poder pular de paraquedas daqui 3 anos. Mas eu vou poder, assim como você. Então, assim, eu já consegui eu já tive é, várias conquistas desde que eu tive a crise de pânico. Eu passei a tomar banho de porta fechada, eu consegui dormir de luz apagada, eu já consigo viajar para acampar ou para dormir num chalé numa cidade que não tem atendimento médico. Eu já voltei a voar de paraglide, eu já voltei a viajar. Eu tinha um medo incontrolável de avião porque eu achava que era muito fechado o lugar, que eu ia ter uma crise de pânico durante o voo. E o avião não poderia voltar para me deixar no aeroporto para ter atendimento médico. E eu já viajei de avião, tudo bem que não foi muito longe, foi daqui Rio de Janeiro, daqui Belo Horizonte, mas beleza, foi sossegado, não tive nenhuma crise. Mas é assim, é, eu não tive crise de pânico voando de avião porque, vamos colocar assim, 90% do meu organismo estava feliz e 10% estava triste porque eu estava voando de avião. Então não ia ter nada. Mas se eu tivesse com 50% do meu organismo triste e o resto preocupado com a viagem de avião, eu teria uma crise de pânico. Eu consigo explicar mais ou menos assim. Eu acho que é mais ou menos assim que funciona comigo, talvez não funcione assim para todas as pessoas. Então assim, eu tô contando a minha história e outra pessoa que tiver crise de pânico também quiser contar a história, fica à vontade, explica como que funciona. Se eu errei em alguma coisa na explicação de algum remédio também, sei lá, tenta procurar na internet aí como que funciona, porque eu não me aprofundei muito mesmo, que eu não pretendo ficar com esses remédios assim tomando muito tempo. Embora meu avô tenha dito esses dias que ele leu que síndrome de pânico não tem 100% de tratamento, né? Você não vai ficar 100% livre dela. Você vai ficar no máximo aí 90% livre e 10% controlado com remédio. Então assim, eu estou contando a minha história, que tem algumas coisas que estão acontecendo no exato momento e eu não tô 100%, não tô 100% confiante de que vai dar tudo certo. Tá gerando muita ansiedade, e a ansiedade me faz ter crise de pânico. E tem bastante coisa que está gerando ansiedade, assim, trabalho, família, relacionamento, contas a pagar, até uma porrada de coisa, né? E a gente nunca pode ser 100% feliz, né? Se a gente for 100% feliz, a gente não vai correr atrás de nada. Então, vamos continuar aí tomando remédio, pedindo para as pessoas que estão à nossa volta ter um pouco de paciência, que tudo se resolve, né? Um dia tudo se resolve. E eu só queria aí agradecer nesse vídeo aí a Denise, minha esposa, que está sempre do meu lado e me ajudando nos piores momentos e nos piores medos e segurando minha mão quando eu preciso. Queria agradecer também a Andrea Galetti, a psicóloga que eu comecei a fazer terapia antes de ter crise de pânico, porque eu já me sentia meio maluco, né? Então comecei a fazer a terapia antes de ter crise de pânico, então depois que eu tive a crise de pânico foi só uma, uma lição a mais. Então eu agradecer a Andrea aí, acho que fiz terapia com ela uns 3, 4 anos, 5 anos, sei lá. E pô, ajudou bastante. Queria agradecer também ao Dr. Domingos, psiquiatra que sempre aí me dando uns remedinhos. Eu ligo pra ele, Dr. Domingos, tive uma crise, o que eu faço? Ah, você pode aumentar a dose. Eu só espero que ele não morra antes de eu terminar meu tratamento, porque ele é tão veinho assim, sabe? Tão veinho assim. Ele deve ter uns, sei lá, uns 60, 70 anos. Mas assim, ele é tão calmo que eu acho que ele vai viver pelo mais uns, sei lá, mais uns 200 anos. O Dr. Domingos aí é uma pessoa especial pra caramba. E pessoal que sabe que eu tô
que eu tenho a síndrome do pânico, me pergunta, e aí, como é que você tá? Como que tá as crises, né? Então, obrigado ao pessoal que se preocupa aí, a família. E, ó, força, foco e foda-se. Vamos, vamos continuar aí tomando os remédios, fazendo todos os tratamentos direitinho, pra ver se a gente consegue acabar com a crise de pânico e poder voltar a viver normalmente aí. E só para lembrar, você precisa estar feliz com você mesmo. Em primeiro lugar, você precisa ser feliz com você. Se você faz o que você gosta, com quem você gosta e onde você gosta, você é feliz. Eu tenho algumas coisas que me deixam feliz, mas eu não sou feliz 100% do tempo. Eu tenho pequenos momentos de felicidade, né? Então, de manhã eu acordo triste, porque eu tive que acordar. Mas assim que eu vejo a minha esposa, eu fico feliz. E depois que ela sai do carro e vai trabalhar, eu fico triste. Então, assim, eu não sou feliz 100% do tempo, mas eu tenho grandes momentos do dia que me deixam feliz, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu vou finalizar o vídeo com 46 minutos. Eu vou ter que dividir ele em algumas partes, porque eu não posso colocar no YouTube com 46 minutos. Mas só queria explicar aí como que aconteceu a síndrome do pânico comigo e como que eu tô fazendo pra melhorar, e essa recaída que eu tive e o que me deixa engatilhado por uma crise de pânico. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Obrigado aí se Obrigado e desculpa aí se eu falei alguma coisa de errado. Tá bom? Um abraço.